Beleza? Bom, boa tarde a todos e a todas. Vereadora Márcia, nossa relatora, vereador Ulisses, a comunidade aí presente. Vamos dar início à nossa terceira reunião dessa comissão processante. Primeiramente, vamos fazer a leitura e aprovação da ata. Vou pedir aqui para o nosso companheiro Ulisses. O Ulisses é o mais novo, né? Vamos lá, então. Ata da comissão processante, segunda reunião, 2 de maio. Aos 2 dias do mês de maio de 2016, reuniu-se na sala das comissões permanentes e temporárias a comissão processante instaurada em face do vereador Luizinho Gari, nos termos do artigo 88, inciso 2º do Regimento Interno, a qual visa averiguar eventual ocorrência de ato de quebra de decoro parlamentar pelo vereador. Às 17 horas teve início a reunião com a presença dos vereadores Mário Verri, presidente, Márcia Socrepa, relatora, e Ulisses, membro. Estiveram presentes também o presidente da Câmara de Maringá, vereador Chico Caiano, os vereadores Dr. Manuel Belino Bravin, bem como os demais servidores designados. Inicialmente, o presidente Mário Verri informou que o objetivo da reunião é receber e analisar a defesa do vereador Luizinho Gari, que foi apresentada tempestivamente no dia 29 de abril. Em seguida, solicitou ao vereador Ulisses Maia que procedesse à leitura da ata da última reunião. Posto em discussão, o vereador Ulisses solicitou a correção da ata quanto ao ponto referente à publicidade das reuniões, para frisar que o sigilo se restringirá apenas aos fatos relativos ao direito de família. Posto em votação, a ata foi aprovada por unanimidade. Após, o presidente Mário Verri trouxe aos membros da comissão cópias de uma carta recebida pessoalmente em seu gabinete, entregue pelo assessor parlamentar do vereador Luizinho Gari, Rogério Anderson Misael, aparentemente escrita de próprio punho pelo vereador Luizinho Gari, a qual contém ameaças. Não, está ligado, né? Nós desligamos aquela hora. Não, mas esse aqui é para outro falar. Aqui está ligado. Ah, então tá. Após proceder à leitura da carta, informou que já registrou boletim. Espera aí. Rogério Anderson Misael, aparentemente escrita pelo próprio punho pelo vereador Luizinho Gari, a qual contém ameaças contra o vereador Mário Verri e seu irmão deputado Enio Verri, acerca de irregularidades ocorridas no exercício de seu mandato de deputado estadual. Após proceder à leitura da carta, informou que já registrou o boletim de ocorrência, por entender que seu conteúdo é de tom ameaçador, e estudará as providências cabíveis, bem como verificará junto à assessoria jurídica desta casa a possibilidade de juntar a carta aos documentos da comissão. Em seguida, o presidente Mário Verri procedeu à abertura do envelope contendo a defesa prévia do vereador Luizinho Gari, informando que foram arroladas 3 testemunhas de defesa e solicitou que os documentos sejam anexados aos autos do processo. Informou que a comissão possui 5 dias para analisar a defesa apresentada, designando nova reunião para o dia 3 de maio, às 18 horas, a fim de proceder à análise da defesa. Por fim, agradeceu a presença de todos, encerrando os trabalhos. A reunião da comissão processante foi registrada em meio audiovisual, estando o CD de mídia anexo à versão física da ata. Nada mais havendo a ser tratado, foi encerrada a reunião às 17h30, lavrando-se a presente ata, que depois de lida e aprovada vai assinada pelos membros presentes. De acordo, Márcia? De acordo. De acordo. De acordo. Bom. Bom, depois da leitura, nós vamos agora passar para a defesa do vereador Luiz. Tá? Eu quero até colocar que o vereador Luiz, ele foi notificado para que fizesse a defesa e que apresentasse também o nome de um advogado, é isso, né, doutora Valéria? Né? Que ele pudesse apresentar. Ele não apresentou, ele fez a defesa, assinado por ele mesmo, tá? Mas está aberto ainda. Se ele quiser apresentar um advogado, a comissão está aberta a isso. Foi apresentado na última sessão, ele apresentou, nós pegamos cópia os 3, tivemos a oportunidade de olhar, mas eu vou fazer uma rápida leitura aqui da sua defesa. Para apresentar minha defesa dessas acusações de agressão física, como fui acusado de ter quebrado algumas coisas da minha esposa, por isso puxei as minhas certidões negativas de diversos órgãos criminais, onde consta que nos últimos 20 anos não há registro de qualquer crime sobre minha pessoa. Certidão negativa no Poder Judiciário, de antecedentes criminais,
Justiça Federal, certidão regional para fins cíveis e criminais, certidão regional do primeiro grau para fins eleitorais, pode ser candidato. E aqui começa a sua defesa. Ao olhar essa foto, dá para ver a preocupação que eles têm com o meu filho. Ela ao celular tranquila, e o atual dela tirando fotos, e meu filho ali, sem cuidado de ninguém. Se Deus me livre, guarde, aconteça algo com esse bote, e meu filho caísse no lago, qual seria a alegação que eles me dariam, sendo que eu, como pai, nunca coloquei meu filho numa situação de risco? E nisso ele apresenta uma foto. Mostra, pessoal. Mas a foto só consta o atual, como ele coloca, a ex-esposa, e não vejo, né, não tem tá? Aí ele já coloca 3 testemunhas que nós, se for aberto, se nós continuarmos, nós vamos ter a oportunidade de ouvir. Continuando a defesa. Meu filho Cauã, no CMI. Centro de Integral. No Centro Integral, né? No CMEI. Pioneiro Maria Conceição Ramos, que fica localizado no contorno norte, e o meio de transporte utilizado são de uma moto que meu cunhado usava para buscar meu filho, juntamente com minha cunhada. Como vocês podem ver pela foto, eles andavam em 3 na moto, trazendo risco de acidente, pois meu filho Cauã andava em 3 na moto e o Cauã ficava no meio dos 2, em uma rodovia perigosa, e o condutor na moto não possui carteira nacional de habilitação, sendo que o valor pago de pensão é suficiente para poder pagar uma van escolar para poder levá-lo e trazê-lo como segurança. E apresentada uma foto, na verdade são diversas fotos, né, dele chegando também em casa. Pode vir. Fiquei casado por 11 anos com minha ex-esposa, e ela nunca tinha demonstrado interesse algum por essas revistas relacionadas a posições sexuais, e acabei descobrindo em minha residência essas revistas dentro da minha casa sem meu conhecimento, e ainda por cima sabendo que um filho recém-nascido, fato essas revistas deveriam estar em minha casa sem meu conhecimento. Aí ele coloca a capa de uma revista de posições sexuais, pôs uma foto da esposa e algumas coisas escritas sobre isso. E até mais algumas coisas. Dicas. Dicas de como. Como vocês podem ver, por várias vezes morando comigo, trocou de chip de celular, assim como que usava para conversas alheiras com outras pessoas. Eu, vereador Luiz Gari, utilizo o mesmo chip há mais de 10 anos. São 6 chips aqui que é apresentado de diversas operadoras. Meu filho veio em casa com esses vermelhões que não se dá para saber ao certo se bateram nele ou não. Mas como eu não queria prejudicar a imagem do meu filho, optei por não dar queixas. As mesmas fotos que já foram apresentadas, né? E em outras situações. Eu, vereador Luiz, criei o Jornal do Gari, e mais ou menos um ano, e nesse tempo repassei diversas informações entre grupos e amigos do meu WhatsApp, e algumas dessas informações deve ter ido para minha ex-esposa, como foi para o grupo e amigos do WhatsApp. E daí diversas fotos, realmente eu não entendi o que é, né? São diversas fotos desse Jornal do Gari. Que é no WhatsApp, né? No WhatsApp. Ou acho que talvez no Face também. Tá. Isso não tem nada a ver. Isso aqui é o Jornal do Gari, né? Que é uma das atividades que ele tem, que ele, como parlamentar, ele também faz. Um ofício vindo do gabinete para a comissão processante. Utilizamos o presente para a finalidade de enviar a Vossa Senhoria a minha defesa sobre o processo que analisa a abertura de cassação do meu mandato parlamentar. Diante de tudo que foi apresentado através de fotos, testemunhas e documentos oficiais apresentados, venho muito respeitosamente lhe dizer que, em minha defesa, que jamais relei a mão na minha esposa e que estou alguns meses sem poder ver meu filho, como vocês se sentiriam se não puder nem abraçar seu próprio filho, ficar distante dele, tem sido
tem sido um grande desafio, pois negar o direito de um pai de ver seu próprio filho, isso é totalmente inaceitável. E para finalizar, venho lhes dizer que a denúncia feita à minha pessoa é infundada, pois, de acordo com a juíza, que disse, da segunda forma, o Ministério Público agiu pelo indeferimento da habilitação da Câmara Municipal nos autos que envolvem questões que os atos praticados pelo requerido não ocorreram no exercício de seu mandato, sendo que a exposição do processo ensejaria violação aos direitos de personalidade, tanto de parte como do filho do casal. Vale a pena ressaltar ainda que esse mesmo processo de cassação ao meu mandato como vereador já tinha chegado nessa casa de lei e foi arquivado pelos nobres colegas vereadores que entenderam o indeferimento da doutora Mônica, onde ela diz que o pedido da Câmara Municipal foi gratificado de forma genérica, baseado apenas no fato do requerido ser vereador e havia repercussão junto à imprensa local e estadual. Contudo, da forma como foi pleiteado, não vislumbro que haja interesse processual nos autos, visto que esses se referem exclusivamente a um conflito privado entre as partes e nada relacionado à atividade do vereador requerido ou que interessa a população. Aqui ele apresenta os autos, é isso, né? É um pedido, é que a Câmara, né, fez um pedido para disponibilizar o processo lá na Justiça na Vara da Família para a Câmara, que a Câmara fizesse parte, e a juíza indeferiu, alegando o promotor também que isso era direito personalista. Da mesma maneira, então, olha, o Ministério Público agiu pelo indeferimento da habilitação da Câmara Municipal nos autos, alegando que os atos praticados pelo requerido não ocorreram no exercício do mandato, sendo que a exposição do processo ensejaria violação aos direitos de personalidade tanto das partes como do filho do casal. Então, foi o que foi colocado pela doutora Mônica e também pelo promotor Antônio. Tá. Agora, mostro aos excelentíssimos vereadores que fazem parte dessa comissão os recibos de dinheiro que ela utilizou para limpar os nossos nomes nos órgãos onde havia restrições e utilizou de má fé, se beneficiando a si mesmo e limpando somente seu nome. Daí ele mostra JM Recuperadora de Crédito. Aqui eu apresento a vocês uma das conversas que o atual da minha ex com seu sobrinho, se referindo a ameaças de morte à minha esposa, à minha pessoa, desculpa. Dá para ver claramente que falaram de matar de frente à Câmara Municipal de Maringá, meu local de trabalho, que se trata diretamente em meu nome, como os seguintes dizeres: matar o gari, para mim, só dá o revólver. Fato que esse que comprova que também recebi ameaças. E aqui está todo esse diálogo, né, que já é de conhecimento. Tendo em vista que as pensões estão todas em dias desde que chegou nessa casa de lei nas mãos do presidente Chico Caiano, e como vereador, no momento em que recebi os papéis para a pensão, imediatamente já assinei os documentos de pensão para garantir todos os direitos a meu filho, tanto para transporte, saúde e entre outros, sempre pensando no bem-estar dele. E aqui apresenta o senhor Lerite de... Você quer fazer alguma consideração, Márcio? Não. Olha, eu quero. Eu acho que 95% dessa defesa não tem a ver com o objeto. O nosso objeto, nós estamos analisando se houve ou não quebra de decoro por parte do vereador Luiz Gari. A sua conduta, nós não temos que analisar o fato de se ele paga a pensão, se não paga, se o filho dele está sendo... São questões pessoais. Nós temos que analisar se houve ou não uma falta de conduta certa aqui dentro. Tá? Então, nós temos que discutir aqui para ver de que maneira que nós vamos encaminhar. É o último? Não, que fala dos descontos, né, dele como pai pagando a pensão. Que é natural. Obrigação.
Então, eu não vejo que, assim... Então, Eu acho, viu, se me Pois permite, não. até não, o que eu acho, assim, pela defesa, é muito difícil a gente analisar os fatos, porque o que aconteceu, se houve ameaça, se não houve, essas questões que estão um pouco no ar, né? Então, eu não sei se tivesse algumas testemunhas que a gente pudesse ouvir, talvez, para a gente clarear essa questão. Houve ameaça? Houve agressão física? Não houve. A justiça não fornece para nós porque é segredo de justiça. Ele não toca em relação a isso na defesa dele. Então a gente fica sem saber, né, o que aconteceu de fato, porque é isso que vai caracterizar ou não a quebra do decoro parlamentar, né, o que ele agiu, o que ele fez lá, que motivou a prisão dele. Então, agora aqui não tem elementos para a gente saber isso. verdade, excelência. Bom, para isso, nós temos que decidir aqui se nós vamos continuar com o processo ou vai ser arquivado. Então, Continuar. Márcia, vereador Márcia. Eu Então, acho que nós devemos continuar porque há indícios. Tá. Nós não temos ainda bom, concretamente. eu também tenho essa opinião. Então, nós Ela, né, tivemos... mano? Então, assim, para que isso aconteça, eu vou passar para a relatora, né? Relatora, você faz um... Já que foi definido que nós... Presidente, senhoras e senhores, boa tarde. O parecer da comissão nesse sentido é do prosseguimento da denúncia, por considerarmos que há indícios suficientes de quebra de decoro, nos termos da denúncia apresentada. Então, agora nós ouviremos as testemunhas e vamos levar adiante para a sequência, para lá na frente a gente analisar. Doutora William, por favor, doutora Luiz. Tá. Com certeza. Nós A queremos mulher, assim, ó. ela é essencial. Nós queremos ouvir os 3 testemunhos dele. Ele As testemunhas Ele está certo. Tá. E daí nós queremos ouvir ela. Ah, você está falando denunciante, você está falando da Tânia Tait. Não, pode ser, mas eu estou falando da mulher, da ex-mulher dele. Eu acho assim, o que Ela nós é a queremos, essência assim, do processo. nós temos que ter uma linha de quem que é o primeiro que a gente tem que ouvir, não? Vocês que decidem. Porque assim, primeiro ela. Então assim, nós temos que Ela e a marcar. Camila no mesmo dia. Não dá? O ideal é porque a Camila vai ser testemunha, né? Então o ideal seria você dividir a denunciante Primeiro ela. Tá, mas vem cá. e depois as Tá. testemunhas. Precisa, entendeu? você acha Seria que mais compensa real. ouvir a denunciante? Precisamos, até por uma questão que, como nós acatamos, nós temos que Temos ouvir. que investir né? agora. Ela é mais para prestar esclarecimentos, porque a denúncia ela já... Então, isso que eu estou falando. Tá, viu? Ela não vai Vamos, acrescentar assim, nada. olha, eu tenho uma preocupação, né, que era a questão da gente abrir, é o fato seguinte, nós vamos tocar isso e nós vamos ter que sempre ter um dia uma reunião e no outro dia não ter para comunicar ele de todos os fatos. Nós não temos como fazer um comunicado com ele que ele fique sabendo que nós vamos ter todo dia. Era importante. Fala pessoalmente. Mas fala assim, a não ser que a gente designe algumas datas seguidas. Isso que eu estou Faça a dizendo. notificação de uma vez. O ato de antecedência de todas essas datas. Isso, que nem assim, nós vamos trabalhar todo dia, 9 horas da manhã, tá? Então, nós vamos ter lá de segunda, terça, quarta, e nós comunicamos, porque senão vai ficar muito, nós vamos ficar perdendo muito Muito tempo. extenso. Você prefere às 9 da manhã? Não. Ah, não. tá dando um questão exemplo. que a gente estava conversando com vocês poderiam designar Próximo todas das- as datas. E por terça e quinta sempre próximo da sessão. Mas eu acho que assim, eu vejo, como nós vamos ter 4 deles, nós podemos ouvir mais de um no mesmo dia, né? O ideal das testemunhas, sim. O ideal que... Os 2 primeiros não, né? Ela um dia e ele o outro. Mas ela pode ser depois, no mesmo dia que a gente ouvir a testemunha, a Tânia Tait, em seguida a gente ouvir ela no mesmo dia. Eu acho que isso pode, não pode? Não, ela vai ser depois. Nós temos que ouvir a Tânia e o Luiz. Tá? Então, assim, hoje é quarta-feira. Viu? O que você acha de a gente ouvir a Tânia essa semana? Amanhã não dá tempo? Tá. Amanhã, depois da sessão, que é, ou antes. Amanhã não dá, então sexta. Viu? Então, assim, então nós vamos fazer o seguinte, como nós vamos ter isso aqui, nós vamos fazer o calendário, mas sexta-feira nós vamos ouvir a Tânia. Tá? Sexta. Não, amanhã é quinta. Amanhã é quinta, porque não dá sexta-feira. tempo, né? Só que amanhã, quando nós fizermos a convocação amanhã, nós já vamos fazer uma convocação de que nós vamos ouvir sexta, nós vamos ouvir segunda, terça, porque nós precisamos tocar isso. Parte da manhã. Não, acho que tem que ser à tarde. Então, sexta-feira, ok. Qual é essa? Essa é sexta. Ah, você não está à tarde? Viagem. Tá. Que horário que você viaja? Meio-dia. Tá, podemos fazer de manhã na sexta?
Eu acho que sim, deixa eu só dar uma confirmada aqui. Porque Pode ser de manhã, Sexta. Além de testemunhas, Pode ser 9 horas. diligências e outros atos. nós vamos decidir. Umas 9 horas dá pra mim. Mas eu não sei se. A gente teria que fazer intimação hoje. Mas tá, né? Ele não pode fazer pelo SEI? Não, nem dela. Fala que pessoal. Ah, é ela, né? Tá certo. Pessoa pra... Tá, então vai ficar para segunda, né? Você tá. Terça, tudo bem. Terça marca. Fazer o quê? Terça é a nossa 5 sessão. horas marca. A sessão é às 7? Só que daí, se for marcar terça, 5 horas. aí você vai ter que marcar só para quinta, a próxima, porque quarta-feira não dá, porque não tem 24 horas. Né? Não, Mas se você chamar todo mês, porque ele vai fazer uma agenda. A gente tá já. Já. Não, mas essa agenda nós podemos fazer assim, ó, que nem definir. Nós vamos só terça agora que a gente vai poder trabalhar. Deixa eu dar uma ideia, só um pouquinho. E se a gente fizer uma notificação para ele de datas fixas? Não, é isso. É isso? É, nós vamos assim fazer a data, Sem especificar o que vai o acontecer. horário e o data. Não precisa. Não, Depoimento dela na terça, depoimento dele na quarta e depois temos na quinta. Isso. Ó, assim, ó, isso, ó. Então fica assim, ó. Terça, Claudemir, o telefone tá tocando. Ó, terça, Tânia. Quarta, Luiz. Quinta, nós já ouvimos 2 testemunhas dele. E sexta, outra. Talvez a gente vai ouvir as 3. Ou 3 da. Com certeza tem que ouvir ela é a mais importante. Nós A queremos Camila tem que ser depois da Tânia. Não, mas a Camila acho que é um dia só ela. Um dia Queremos um dia ver que tem a específico. gente dele aqui no dia, vai. Então as 3 deles na quinta É, e a Camila na sexta. na sexta. A minha sugestão, viu? É ouvir a Camila antes das testemunhas. Não, mas é isso que a gente... Até para dar subsídio para a gente perguntar para as testemunhas. Primeiro de acusação... Eu vi o denunciante pro contraditório, entendeu? Não, mas ele Então, ó, denunciante... Tânia, Luiz, Não, tu Camila e os 3. A Camila é eles que querem ouvir, mas é... A comissão quer ouvir. Ela seria mais uma... Então seria melhor ouvir a acusação. Mas essa questão, mas acho que essa questão aí da Camila é a discricionalidade deles, eu acho. É, da comissão. Então, Por assim, isso ó, pode ser então antes vamos das lá, testemunhas. então vamos lá, ó. Tânia, terça-feira. Terça-feira, depois 9 horas. Quarta, Luiz. Quinta, Camila. Camila. E sexta, as 3 Testemunhas. dele. Tá? Fechado. Tá? Aí, mas disso, tá, vamos definir o horário. Não precisa ser o mesmo horário, né? Tá. Então vai lá. Terça é o primeiro. Terça, a nossa sessão é às terça, 19. 19. Então nós temos que fazer 16. Tá bom. 16h30, pode ser? 16h30. 16h30, Na terça. terça. Tânia, tá? Terça, Ó. dia 10. Agora, quarta. Mais ou menos no mesmo horário, né? 16h30, quarta. Matei, Que é hoje, ó, 16h30. É. Luiz, tá? Depois. Ah, não, espera aí, quinta, nós temos uma quarta. sessão. É, não, mas Quarta. quinta Aí quinta é diferente. tem que ser às 14. É, pode ser. Mas se ele fizer uma intimação inicial de todos os atos, Hã? mas se fizer a intimação inicial já contendo toda Isso, a agenda, isso. não tem Não, problema. só nós vamos tratar para nós. Ó. Como quinta, nós temos sessão, nós temos a sessão já às 16, Quinta vai ser só ela, então dá tempo. só ela, tá? Então, Camila, tá? Quinta. E sexta, 14, né? Todas não, as tem que ser mais testemunhas. cedo. 2 Eu acho horas. que como vai ser 3, 15, tá bom? 15. vamos por 15. Ó. 15 horas. às testemunhas. 3. Todas que tiver. A dele, né? Só tem dele. Não, depois nós vamos ver se a gente vai querer ouvir delegado, tudo. Isso. Ah, mas deve estar tempo. Tá. A Tânia nós achamos. A Tânia é mais fácil. Tá? Então é o seguinte, é isso. Ó, Combinado. então, podemos já divulgar esse canal? Pode, Hã? com certeza. Tá? É porque nós já fazemos Se houver isso. alguma interferência, Também, o que você acha que- na realização de uma reunião, a gente Tá. revisa com antecedência. Se não conseguir intimar alguém, a gente vai comunicar. Tá. O que você acha desse aqui, por exemplo, o denunciado? Isso aqui é o Viu Luiz. Isso aqui é isso, né? Nós vamos agora redigir o parecer escrito, a comissão vai ser assinada. Tá? Mas as fases a fase é essa, né? Então, a designar a data, próxima reunião, determinar a intimação, determinar a intimação do denunciante, tá? Para prestar esclarecimento da denúncia e determinar a intimação do denunciado.
começa agora, então, a comissão decidiu o prosseguimento do anúncio, se inicia agora, então, a fase de instrução. Tá. E nós vamos para fazer a ouvir. instrução, a gente vai ouvir as testemunhas, o denunciado. Bom, então, determinado que nós vamos continuar com o processo, que abriu essa comissão, os nossos próximos passos é ouvir. Então, nós vamos ouvir primeiro a senhora Tânia Tait, que é denunciante. Tá? Então, nós já temos um calendário para a próxima terça-feira. Por quê? Nós gostaríamos de fazer essa semana, mas nós temos que sempre comunicar com 24 horas antes. Vereador. Tanto a pessoa que vai ser ouvida, como o vereador Luiz também, que é o denunciado. Então, nós vamos fazer isso essa semana, mas o nosso calendário, para que vocês já tenham, na próxima terça-feira, nós vamos ouvir a denunciante, a Tânia. Na quarta-feira, às 16h30, os dois às 16h30, na quarta-feira, o vereador Luiz Gari, que é o denunciado. Nós vamos intimar também, é isso, né? Para na quinta-feira, às 14 horas, a senhora Camila, que é ex-esposa do vereador Luiz. E na sexta-feira, às 15 horas, nós vamos ouvir as 3 testemunhas que estão sendo colocadas pelo vereador. Nós podemos divulgar isso ou não? Pode. Tá. Eu vou passar o nome dos 3 testemunhas. Terça, 16h30. 15. Sim. Olha, então vamos lá, o nosso calendário. Terça-feira, que vai ser dia 10. Às 16h30, a senhora Tânia Tait. Na quarta, dia 11, 16h30 também, o senhor Luiz Gari. Na quinta, dia 12, às 14 horas, a senhora Camila. E na sexta-feira, às 15 horas, senhores Juliano Souza, senhor Jonas Teixeira Garcia e Adilson Ferreira, que são os 3 testemunhas colocados pelo acusado. Tá? Vereador, e na impossibilidade das pessoas virem à Câmara nesse horário, ou elas podem alegar? Esperamos que não, né? Vai ser intimado. Ele pode, claro, se ele tiver uma justificativa de não vir, tem que apresentar. Apresenta e nós podemos ouvir em outro momento. Mas esperamos que a gente tenha esse calendário aí e outras pessoas podem aparecer nesse e-mail, tá? Que a gente possa ouvir. Mas a princípio é esse o... Tá? É a primeira parte da instrução. Pode eventualmente depois a gente decidir outras pessoas. Bom, então esse é o início da instrução, determinados dos atos, diligências e audiências que fizerem necessário para depoimentos do denunciado e de testemunha. Então, marcado. Agora foi determinado também pela comissão com a assessoria aqui que essa ameaça que foi feita do vereador, ele não entra nesse processo, tá? Mas eu, como presidente da comissão e que recebi a carta e me senti ameaçado, eu vou apresentar para casa para que seja aberta uma nova comissão processante para analisar essa situação, a quebra de decoro por um outro motivo do vereador Luiz Gari. Ouviremos tudo que o senhor apresentou na semana que vem, e aí outra comissão vai ser apresentado, né? Então, se não for amanhã, na terça-feira, eu vou ver se eu consigo já apresentar para amanhã, tá bom? Alguma consideração, vereadora Márcia? Não, pessoal, só para... Se alguém tem dúvida, alguém está com alguma dúvida, alguma pergunta? Nós vamos depois até atender a imprensa, mas para que não haja diferença, se alguém tem alguma dúvida, alguma pergunta, a imprensa nós vamos atender logo em seguida, tá? Mas se tiver alguma dúvida, fiquem à vontade, os 3 estamos para responder. Só um detalhe, a carta ela vai ser pelo menos citada no relatório? Nós não vamos citar dentro do relatório porque é um outro objetivo, né? É um outro fato, né? Tá? Então nós não temos como fazer isso. E essa nova comissão, presidente, ela vai ser sorteada também. Mesma coisa, eu não vou participar. Primeira Câmara tem que aceitar. Se ela aceitar, né?
Então nós vamos apresentar, se eu tiver condição de fazer isso, acho que já posso fazer para amanhã. Faço hoje para que a gente apresente amanhã e já ser... alguma consideração, vereador Ulisses? Não. Vereadora Márcia? Não, excelência. Alguma coisa, Marta, Valério, William, Luiz? Está encerrado, mas a terceira reunião nossa, tá? Até terça-feira, se Deus quiser.